olha o que o Tarcísio Mota, pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro pelo PSOL, ou seja, o partido de esquerda, falou sobre esse conflito de Israel contra a Palestina. Será que eles são mesmo a favor do Hamas e de todas aquelas atrocidades que aconteceram? Olha o que ele falou. Em que momento a guerra Israel e Palestina virou uma pauta da esquerda ou da direita, cara? E assim, incomoda um pouco às vezes a gente ver apoios, né, de algumas pessoas da esquerda ao Hamas, né, que a gente sabe que tem essa questão do terrorismo, que eu entendi por que o governo brasileiro não trata como terrorismo e tal. Mas, enfim, como professor de história, se você quiser explicar, pode explicar. Mas eu entendi que é uma questão da ONU, a classificação da ONU, parece, né? Mas em que momento isso virou uma questão de esquerda e direita? E por que a esquerda tem não toda, uma parte, tem tanta dificuldade de pegar ali o Hamas e falar, não, a questão da Palestina é correta, mas a questão do que o Hamas fez e faz, não. Tá. Então vamos lá, tem várias questões aqui. Professor de história, ela é uma boa pergunta, porque inclusive quando eu falava sobre a história do cancelamento, eu lembrava na semana passada, o grande debate na Câmara dos Deputados era uma moção de repúdio e os termos da moção de repúdio. E eu dizia, o problema não é que as pessoas não estão preocupadas sobre que termos a moção de repúdio terá. As pessoas estão preocupadas em colocar no outro o rótulo de apoiador disso, apoiador daquilo. Isso é que está por trás das posições de cada um. Então a intenção não era contribuir para o debate do conteúdo, era como é que você ganha com isso. Então, vamos lá. Primeiro, os atos do dia 7 de outubro, promovidos pelo Hamas, foram atos terroristas. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. E eles são abomináveis, eles são injustificáveis. Não pode haver um mais depois dessa frase. Não pode. Tá? Eu concordo com isso. É isto. Isso é na minha opinião, a minha interpretação sobre o que aconteceu é isso. São atos injustificáveis. Ponto. Portanto, isso é um patamar de início do processo. Tá? É possível ser favorável à causa palestina, à existência de um Estado economicamente viável para os palestinos naquele território e condenar os atos terroristas do Hamas do dia 7 de outubro? Na minha opinião, sim. Essa é a minha posição. Ou seja, eu sempre defendi a existência de um Estado palestino economicamente viável ali naquele território, ao lado de do Estado de Israel. Ou seja, a solução apontada, inclusive, pela ONU, e não é de hoje, da existência de 2 estados para 2 povos, continua a ser a melhor solução para o conflito que lá está existindo. Tá? Segundo fato desse processo, a forma como Israel agora responde aos atos terroristas do Hamas é justificável? Na minha opinião, também não é justificável. A forma como se faz o cerco a Gaza, a forma como se pune um povo inteiro pelos atos terroristas de um grupo, na minha opinião, ela está equivocada e ela não vai resolver o problema. E ela não vai resolver o conflito. Ela vai gerar mais ódio, mais cultura e mais ela vai reproduzir o conflito em outras bases. E é isso que nós temos visto nos últimos 70 anos. Esse é o cenário, na minha opinião, que precisa, e portanto a condenação da forma como Israel decide responder aos atos terroristas. 2 erros não fazem um acerto. Um erro não justifica o outro. E um não pode ser acompanhado do mais. A mesma forma a forma como o Estado de Israel, o governo de Israel hoje resolve responder aos atos terroristas do dia 7 de outubro, não pode ter um mais no final. Mas o Hamas, não, são injustificáveis. Não era a única alternativa. A alternativa da demonstração de força fará com que milhares de civis morram do mesmo jeito que milhares de civis israelenses morreram por conta dos atos terroristas do dia 7 de outubro. Então, para mim, este é o patamar do diálogo sobre isso. A questão não é simples, não é fácil. Não se trata... por exemplo, eu que sempre defendi a causa palestina, nós vimos todo o processo de descredibilização da autoridade palestina, né, e a autoridade palestina, lá tinha o Yasser Arafat, né, tinha todo o processo, apontava para a existência de um Estado palestino laico, democrático, republicano.
Esse tipo de saída foi sabotado também pela própria política do Estado de Israel, dos vários governos de Israel ao longo do tempo. Isto é um problema. Agora, isso justifica os atos de dia 7 de outubro do Hamas? Não, mais uma vez, não. São atos injustificáveis, abomináveis, etc. e tal. Nós voltamos a falar da questão palestina de uma forma muito mais veemente por causa do conflito acontecido aqui. É verdade que isso aconteceu. Porque, então, qual é a saída que nós daremos enquanto humanidade para esse processo? É claro que não está na mão de um deputado federal no Brasil decidir isso. Claro. Mas o debate de ideias e propostas e o acúmulo de conhecimento sobre o assunto precisa acontecer e a gente tem que estar aberto a ouvir o outro. A cada jornalista, professor, intelectual, defendendo mais as posições de Israel, eu ouço para poder entender. Da mesma forma, militantes de esquerda, professores, especialistas, jornalistas, que olham a partir de uma perspectiva mais da Palestina, na minha opinião, eu também estou ouvindo, para poder me apropriar sobre esse tipo de situação. Agora, é isso, não abro mão da causa palestina, não podemos abandonar a perspectiva da causa palestina, só que a causa palestina não justifica os atos do Hamas. Ao mesmo tempo, os atos do Hamas não podem justificar os atos que Israel hoje faz. Nesse momento que a gente está gravando, eu não sei nem quantas bombas continuam a ser lançadas, quantas pessoas estão morrendo por conta de uma ação da forma como o Estado de Israel e o governo do Estado de Israel decidiu reagir aos atentados terroristas do Hamas. Sim, mas eu concordo com você. Essa é a minha posição. Falei mais da minha posição do que... Mas eu estou dizendo assim, em que momento isso virou um debate de esquerda e direita no Brasil, cara? Por que agora as pessoas da direita resolveram... porque Israel... E as pessoas da esquerda... Não, tem muita gente. Não estou generalizando, obviamente, né? Assim, quando a gente fala, é bom a gente dizer, não são todos, mas... Não é. Tem uma coisa que é o seguinte... Aí cabe mais, porque... Né, tem uma coisa que a causa palestina sempre foi uma causa da esquerda no mundo. Tá? Então tem um elemento que é a causa palestina, a luta por uma Palestina livre, o uso das bandeiras da Palestina, elas são um debate na esquerda no mundo inteiro, inclusive na esquerda brasileira. Então isso é um primeiro elemento que eu acho que explica a tua pergunta, quer dizer, tenta responder a tua pergunta. Mas tem um outro elemento, né? E aí esse outro elemento tem uma bifurcação. De um lado, o lado mais oportunista. A direita brasileira, a extrema-direita brasileira, percebeu como a esquerda tem a causa palestina, eu vou colocar neles o rótulo de terroristas. Então, usa politicamente uma coisa que é real, ou seja, a esquerda brasileira sempre defendeu a causa palestina, e não o Hamas especificamente, a causa palestina, mas vou fazer isso a confusão. Então, eles são aliados de terrorista, eles defendem o Hamas, olha aqui, eles concordam com crianças decapitadas. Essa é a lógica. Então, é o uso oportunista do debate político para ganhar um debate político interno. Tem um segundo elemento, e eu confesso que eu tenho ainda pouco conhecimento sobre ele, que é o fato de que determinadas correntes teológicas vindas dos Estados Unidos e apropriadas aqui por igrejas pentecostais e neopentecostais utilizam o símbolo do Estado de Israel e o Estado de Israel como um elemento importante da sua fé, da sua construção teológica. Eu não sou um especialista nisso. Eles chamam, inclusive, de teologia dispensacionalista. Até o termo eu estou com dificuldade de falar nele agora aqui. E isto faz com que... É isso que explica, por exemplo, quando você anda aqui no Rio de Janeiro, ali na Avenida Suburbana, quando tem aqueles vendedores de bandeira de time, tem bandeira do Vasco, bandeira do Botafogo, do Flamengo, e tem uma bandeira de Israel. Sempre tem uma bandeira de Israel. E por que tem uma bandeira de Israel no meio de um monte de bandeira de time de futebol? Porque, de fato, uma parcela de igrejas pentecostais e neopentecostais interpretam a terra prometida, que é Israel, como um elemento importante da sua fé. Isso faz com que essas pessoas saiam em defesa do atual governo do Estado de Israel como algo natural. Esse é um debate que é difícil de entrar, porque na prática, você teria que discutir o elemento teológico e, além disso, o elemento político, de que mesmo que, do ponto de vista teológico, eles acreditem nisso, isso não significa que eles tenham que sair em defesa de qualquer governo que governe o Estado de Israel, o Estado politicamente falando, civilmente falando. Nem se entende a política de Israel. Porque o Estado de Israel,
o atual governo do Benjamin Netanyahu não pode ser entendido como a personificação da terra prometida. Isso é que eu acho que é um erro complicado. Né? São coisas diferentes entre o território, o seu significado teológico, religioso e o governo civil que governa aquele Estado existente hoje, que está em guerra e está agindo sobre um outro território, que é o território de Gaza, etc. Então é muito mais complexo. Mas é também preciso entender que parte da base, não, porque uma coisa é o oportunismo, são os caras que estão querendo colar tal, mas na base, os eleitores, os fiéis estão olhando para isso a partir de uma concepção teológica, religiosa, que está fazendo com que eles assumam um lado a partir dessa perspectiva. Né? E é um debate, debate. É um debate. Se você concorda com o que o Tarcísio acabou de falar, por favor, deixa um comentário aqui também se você discorda também. Mas não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like. Primeiro link da descrição é o curso do Peter Jordan, YouTube sem aparecer, para quem quer ganhar dinheiro com o YouTube, aparecendo ou não, tá bom? O nome do curso é YouTube sem aparecer, mas você pode aparecer. Depois que a gente fez esse curso, nosso canal subiu de 40 mil inscritos para 170 mil inscritos rápido. Então eu recomendo que vocês façam. É óbvio que não vou dizer que você vai ficar rico com o YouTube, mas se você trabalhar duro, você vai ter um retorno legal. Se você seguir a risco que eles falam, vale a pena. YouTube, se aparecer, primeiro link na descrição.